Eu tenho aqui essa foto de estúdio e eu preciso trocar o fundo. Então, primeiramente, eu tenho que separar o assunto do fundo clicando nessa action. Agora eu aguardo um pouco para que o Photoshop aplique todas as ações de seleção, recorte e preenchimento. O Photoshop finalizou. Eu tenho agora em uma camada somente o assunto, o modelo ali recortado, e na camada de baixo o fundo branco. Eu vou aplicar esse modelo nesse outro fundo que eu já deixei previamente separado. Eu vou arrastar aquele fundo da outra imagem para essa imagem. Posso redimensionar aqui e colocar na posição e no tamanho que eu desejar. Eu vou deixar assim. Feito isso, eu preciso ambientar, colocar o modelo dentro desse ambiente com as cores do ambiente. Para isso, eu vou tirar uma cópia do fundo e trazer essa cópia para cima do modelo. Agora eu vou em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. E vou aumentar bastante o desfoque, deixando somente as cores, informações de cores. Desse jeito aqui. Vou dar um OK. Vou mudar o modo de mesclagem dessa camada para luz indireta. E vou baixar bastante aqui a opacidade. Vou deixar a opacidade bem baixa para ela poder entrar ali na minha cena. Apertando o Alt, eu clico entre as duas camadas para poder fazer um Clip and Mask. Agora essa ambientação está sendo aplicada somente ao modelo. Por que é importante ter o modelo separado do fundo? Porque agora eu vou usar uma outra action para aplicar uma luminosidade vinda de trás, um contraluz. Então eu seleciono o modelo e vou aqui na minha action. Ela está aqui na categoria fundo. Eu clico ali, luz de fundo. Essas são as actions do Pack 1, do primeiro pacote. Eu vou trazer essa camada de luz que foi criada aqui para cima de todas as camadas e segurando o Alt eu clico novamente entre as duas camadas para desabilitar o Clip and Mask. Para eu poder movimentar esse meu ponto de luz, eu vou ter que clicar duas vezes aqui no ajuste e aí sim eu consigo arrastar para onde eu quiser. Tá vendo? Ele está atrás do modelo. Eu posso clicar aqui em degradê e ajustar para qualquer cor que eu quiser. Então eu posso abrir aqui o seletor de cores e escolher uma cor do fundo, que tenha mais a ver com o fundo, no caso, essa luz mais amarelada. Vou dar um OK, fechar aqui essa janela, dando um OK também, e aí sim eu consigo mover novamente aqui o meu ponto de luz. Eu vou deixar mais ou menos nessa posição. Eu posso também aumentar aqui o tamanho, a escala desse ponto de luz, tá? Olha só. E vou dar um OK. Eu vou também diminuir um pouco da opacidade, já que eu não quero essa luz tão presente. E assim eu consigo criar um recorte do modelo com o fundo, destacando, chamando mais atenção para o modelo. Olha só a diferença. Nessa imagem, eu vou mostrar para você como simular uma noite de céu estrelado numa captação, numa captura de foto de longa exposição, com aquele movimento circular das estrelas. Primeiro passo, a gente vai criar uma seleção aqui da parte inferior da imagem, onde não vai ser aplicado o efeito. Então eu tenho que separar essa parte de baixo das estrelas. Aí você pode usar a ferramenta de seleção da sua preferência. O importante é você selecionar todas essas partes, tá? Pode trabalhar na seleção com cuidado, trabalhando os detalhes. Terminada a seleção, eu vou agora clicar aqui na camada original, arrastar e soltar por cima aqui desse símbolo para criar uma cópia. Agora eu aplico a máscara. Segurando o Alt, eu clico em cima da máscara para checar se está tudo ok. Nesse caso, eu já consigo ver aqui que tem partes que não foram selecionadas. Eu posso, com o pincel, na cor preta, tirar essas partes aqui e refinar a minha máscara. Feito isso, seguro o Alt novamente, clico novamente em cima da máscara. Veja que a máscara está selecionada, eu vou clicar nesse outro quadradinho aqui da camada, vou abrir aqui meu painel de Actions, e agora sim eu dou um clique em longa exposição céu estrelado. Agora é só assistir a mágica acontecer. Olha só que incrível, que realista esse efeito, né? Como se realmente a gente tivesse feito uma foto de longa exposição. Eu vou abrir aqui essa camada de ajuste de curvas
e eu posso controlar aqui o nível de intensidade da luminosidade das estrelas, tá? Eu vou deixar um pouquinho para menos, que eu acho que assim ficou melhor. Veja que aqui em cima a gente tem um grupo com a máscara de seleção. Então eu posso refinar a minha máscara clicando aqui, escolhendo o meu pincel, meu brush, e na cor preta eu vou tirar essas partes que ficaram manchadas. Isso daqui foi por causa da seleção, tá? Então por isso que é importante fazer uma seleção com cuidado, bem feitinha, para não dar esses probleminhas aqui, ó. Mas eu posso apagar na máscara de seleção, ó. Eu vou apagando com o pincel na cor preta, fluxo baixo, e a gente já resolve esse problema. Imagina quantos minutos você levaria para fazer todas essas camadas, as cópias, o giro. Isso a gente tem no aplicar de um botão, né? Bem fácil, bem prático. Eu vou te mostrar nessa imagem algumas actions que eu fiz com efeito 3D. São 4, na verdade, essas 4 aqui do grupo de efeitos. Eu vou deixar selecionado ali minha camada principal e dar um clique aqui na primeira action. Ela vai aplicar esse glitch, né, esse efeito de 3D com as cores vermelho e ciano. Abrindo aqui o grupo, eu posso selecionar a camada que eu quero e movimentar para a direita ou para a esquerda para reduzir essa distância entre as imagens, se for o caso, né, se você quiser assim. Nesse outro exemplo, ó, eu vou usar esse aqui, ó, ciano e vermelho, com a imagem principal em preto e branco. Olha só que legal. Eu tenho o mesmo efeito 3D, as cores vermelho e ciano, mas com a imagem em preto e branco. O terceiro exemplo também é o mesmo efeito, porém com outras cores, o verde e o magenta. Olha só. Vou movimentar aqui, vou aproximar um pouco as imagens. E no último exemplo eu tenho o mesmo verde e magenta com a imagem em preto e branco. Bem legal, né? Olha só que interessante essa próxima action. Vamos supor que você queira criar uma arte e simular um efeito de um vidro fosco por cima da sua imagem. Então você vai criar uma forma aqui. Nesse caso eu escolhi a ferramenta de retângulo. Eu vou deixar posicionado nessa forma aqui. E vou alterar aqui o preenchimento para branco. Isso é importante, tá? Coloquei o preenchimento em branco. Eu vou deixar sem o contorno transparente no caso. Vou segurar essa bolinha aqui da lateral, ó, e trazer um pouquinho para dentro para ela fazer esse arredondamento das pontas, das bordas. Feito isso, basta agora eu aplicar a minha action em cima dessa camada, tá? Essa daqui, ó, vidro fosco. Clico uma vez e pronto. Tá prontinho, você não precisa criar nenhuma camada, nenhum ajuste. Ela já aplica instantaneamente para você. E se você quiser refinar os resultados, você pode clicar aqui, ó, nos filtros e alterar a quantidade do desfoque. Vamos supor que você queira menos desfocado, então você pode abaixar os valores, dar um OK. Vou deixar aqui em 100% para você ver que também tem uma aplicação de ruído, que é justamente aquele efeito do vidro fosco. Então eu posso dar 2 cliques aqui, ó, em adicionar ruído e modificar a porcentagem. Por exemplo, a intensidade eu deixei em 3%. Mas você pode baixar para 2, para 1 ou aumentar esses valores. Vou deixar em 1% nesse exemplo. Essas bordas também a gente pode refinar, mudar os valores clicando aqui, ó, chanfro e entalhe. E eu posso diminuir a profundidade ou aumentar a profundidade desse efeito, tá? Nessa outra camada eu também posso clicar e alterar os valores da profundidade. E agora você já pode criar uma camada de texto ou elementos gráficos por cima dessa superfície desfocada, para chamar mais atenção para o seu texto. Imagina que você recebe uma imagem com um tratamento exagerado na pele, onde perdeu todas as texturas, todos os detalhes. Mas há uma forma de você simular essa textura de pele usando as minhas actions de textura de pele. Nesse caso eu vou usar essa primeira, já que a minha imagem tem uma resolução menor. A gente agora já tem aqui uma camada com a textura falsa, né, fake de pele, mas a gente pode ajustar os valores para ter resultados melhores. Antes da gente fazer essas alterações, primeiro a gente tem que observar de onde vem a luz. Nesse caso aqui, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Basta você observar para onde as sombras são projetadas. Veja que a sombra está sendo projetada para a esquerda e para baixo. Agora sim, a gente vai clicar aqui na galeria de filtros e vamos alterar nessa parte aqui, ó,
A gente vai dar um clique para ver todas as opções. E vamos mudar para essa opção aqui, ó, superior direito, da onde vem a luz. Temos também os valores de escala e de relevo. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Vou dar um OK. Agora minha textura de pele já está com a iluminação na posição correta, na direção correta. E eu preciso refinar agora os valores de relevo, de volume dessa textura. Então eu vou entrar novamente aqui em Galeria de Filtros e vou acessar essa parte de relevo. Ela está em 3, eu posso aumentar. Veja que quanto mais eu aumento, ó, a textura fica mais evidente, ela fica mais alta, né, mais profunda. Olha só, eu aumentei a textura, eu achei que ficou muito agressivo. Então eu vou voltar lá novamente e vou abaixar esse valor para 3. Eu acho que 3 ficou legal. Vou dar um OK. Beleza, já suavizou, ficou melhor. Eu posso ainda abrir aqui o desfoque gaussiano. Veja que o desfoque ele dá uma esfumaçada nesse efeito, nessa textura. Eu posso aumentar ou diminuir esses valores e ver em tempo real aqui a mudança na minha imagem. Pronto, agora eu já consegui deixar a textura da forma que eu quero. O que eu preciso fazer agora é clicar aqui na máscara e inverter com Ctrl I para eu poder tirar o efeito. Ou eu também posso vir aqui no menu Imagem, Ajustes, Inverter. Também dá no mesmo. Para revelar a textura somente na parte da pele, eu vou ter que pintar sobre a máscara com a cor branca. Eu vou pegar aqui o pincel, escolho a cor branca, vou deixar o fluxo baixo. O pincel redondo macio. E vou aplicando, vou pincelando aqui ó, nas áreas da pele, aos poucos, para ir revelando esse efeito, né, de textura, de volume na pele. E a qualquer momento eu posso inverter o pincel, né, para preto, caso eu queira tirar o efeito de textura de algumas partes. E eu vou trabalhando dessa forma. Ó, vou aplicando. Importante não aplicar na área dos olhos, nem lábios, nem partes de contorno, somente em cima da pele mesmo. Olha só o antes e o depois. Eu vou entrar novamente aqui na galeria de filtros, vou alterar os valores, eu vou subir um pouquinho aqui ó, a presença, o volume, né? Subi 1, vou dar OK. Olha só o volume. Ó, vou aumentar um pouco do desfoque para tirar um pouco daquela presença, né? Dar uma desfocada na textura. Vou tirar um pouquinho aqui do nariz. E para mim ficou OK, tá bem bacana. Você pode também aumentar ou diminuir a opacidade da camada para conseguir uma mesclagem diferente. Essa é uma pequena demonstração das muitas opções que você encontra no meu Pack de Actions Edições Criativas. O link para compra está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um abraço e boas edições!